Nosso tema: alicerces conquistados na adversidade. Fundamentos que nós conquistamos nos momentos difíceis. Então, nosso tema nesta noite é alicerces conquistados na adversidade. Antes, eu quero te dar uma explicação, porque nós lemos que Jesus disse que aquela pessoa que pratica, ouve e pratica, é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Antigamente não tinha o que nós temos hoje. Você faz uma vala, você coloca ferro e cimento, não tinha. Você tinha que achar uma rocha grande e construir sua casa em cima daquela rocha. Mas a rocha na Bíblia é o Senhor Jesus. Tem mais de 50 e tantos versículos que falam que Jesus é a rocha ou que Deus é uma pedra, certo? Não vou ler aqui para a gente, por causa do tempo. Vou só dar só dois versículos aqui. Romanos 9:33. Só para você saber que Jesus aqui, nessa palavra dele, ele está falando da rocha, da revelação que você tem dele e que você decide praticar a palavra dele. Então, sua casa, sua família está na rocha que é Jesus, amém? É isso mesmo? Como está escrito, este põe em si uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Falando do Senhor Jesus. Coloca para mim aqui também, Efésios 2, igreja. Tem mais de 50 versículos, vou citar dois só para respaldar aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra principal da construção é Jesus, amém? Só para você entender. Então não falou de fundamentos. Mas não vou inventar nada aqui, tá? A Bíblia diz que capítulo 3, versículo 11, diz que não existe fundamento além de Jesus. Eu tenho preocupação com os pastores, os apóstolos, os profetas, começam a inventar uns trem. E eu pergunto assim, onde que está na Bíblia? E eles ficam bravos comigo. Onde está na Bíblia? Deus não pode usar a minha vida? Pode, desde que respalde a palavra de Deus, amém? Então ninguém pode ter nenhuma revelação que vá além da palavra de Deus, amado. Se revelar disso aqui, é o Satanás que está revelando, certo, amém? Então, o nosso fundamento é Jesus, porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o Papa, nem pastor, nem apóstolo, pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus é o fundamento da vida cristã, certo? Isso aqui? Então eu quero pensar com você hoje sobre estabelecer uma rocha ou um alicerce, fundamento, não apenas em nossa casa, mas principalmente em nós, amém? Às vezes nós queremos fazer algo pela família, mas não permitimos fazer nem em nós mesmos. É lindo você ter uma casa na rocha, mas você está na rocha? Ou não? Então não vai ter casa na rocha. A base é o alicerce, fundamento sobre o qual nós estabelecemos para cumprir com o propósito de Deus, seja ele qual for, é formado e estabelecido em tempos de adversidade. Você nunca vai ver alguém que tem uma estrutura em Cristo que formou num tempo de bonança. Nós somos tendenciosos, nós somos pessoas que quando o trem está bom, nós esquecemos de Deus. Muitos de nós, sim ou não? O senhor está na luta, na prova, ele busca a Deus, pede oração para o pastor, né? Aí quando ele ganha a mega sena, ele some, você nem sabe dele mais, né? Então, o fundamento cristão, muitos de nós, é estabelecido nos momentos de adversidade. Deserto, vale, seja o que for, não é para destruir você, é para formar um caráter de Deus no teu coração. Mas a pessoa fica doida, Deus, cadê o Senhor? O Senhor disse que estaria comigo, mas eu estou sozinho, tá? Não, Deus está com você, amém? Diga para a pessoa que está lá, Deus está contigo. Vamos falar de dois personagens bíblicos muito conhecidos de todos nós. Até os nossos filhos, quando eram pequeninos, sabiam. Alguém pode me dar uma ideia aqui? Um é Davi, amém? E o outro é José, certo? Eles são sempre... Davi é sempre lembrado como um pastor de ovelha que Deus tirou do rebanho e fez dele um... Não, ele era pastor, Deus tirou ele lá do meio e fez dele um rei. Dá a impressão que o negócio foi assim, né? Ele pegou lá do curral e colocou no trono. Foi isso mesmo? Não foi não. De jeito nenhum. Eu quero. Às vezes pensamos que José saiu do poço e se sentou no trono de governador lá do Egito. Foi isso mesmo que aconteceu? Então eu quero que você preste atenção, porque talvez Deus vai falar com você que o que você está passando é apenas uma oportunidade de você crescer, se estabelecer, adquirir habilidades e capacidades para cumprir nessa terra tudo aquilo que Deus chamou você para cumprir. Amém. Se você está aqui, diz glória a Deus. Glória a Deus. É como sempre nós pensávamos que Deus ficou com dó de um pobrezinho lá, com peninha dele, pegou e falou: vou dar um colher de chá para você, vou dar um trono para você, vou dar um reino para você, né? A gente tem essa impressão. Pastor, mas Deus tira o pobre necessitado? Tira. Salmo 113, versículo 7 e 8 diz que Deus tira o pobre necessitado do lixo do monturo e faz assentar com quem? Príncipe e sacerdote. Nós gostamos desse negócio.
Mas você nunca vai ver na Bíblia uma pessoa que Deus abençoou ela por pena, por dó, né? Eu estou me identificando com a sua dor. Sempre um pobre lascado que não se conformava com a pobreza e com a lascadura dele. Era alguém inconformado, que Deus ia lá e abençoava. A Bíblia diz um tal de Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, uma coisa assim, se vocês lembrarem, você me ajudei. Também eu sou obrigado a lembrar do nome, né? Diz assim que esse homem tinha o nome de Jabes, e Jabes quer dizer nascido com dor. E esse Jabes, ele era bonito na escola, era desprezado, era um cara, mas um dia, depois de homem, ele ficou revoltado. Deus ama pessoas quando se revoltam com essa situação. Deus, acha para mim aí, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 4, e ele disse: Deus de Israel, não tinha nem Jesus naquela época ainda, ele pediu o nome de Jesus, tomara que o Senhor me abençoe. Foi Jabes mais ilustre que seus? Ele foi, mas não era não, presta atenção. Sua mãe chamou de Jabes dizendo, porque com 2 eu dei a luz. O moleque nasceu muito grande, com a cabeçona grandona, quase matou a mãe dele. E a mãe dele dizia: coloca o de Jabes no desse trem, quase me mata essa peste, né? Devia ser um sergipano, cara, né? Não tem sergipano aqui não, gente. Ele falava cearense, quando ele veio do cadinho ali, eu falei: não, cearense não, né? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, o nome do cara era nascido com dor. Tomara que me abençoe, me largue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e apesar do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Deus concedeu o que ele tinha no tempo que não tinha nem Jesus para pedir. Uma pessoa normal, comum, não podia clamar o Deus de Israel, somente reis, profetas e sacerdotes. Aquele não foi usado diante de Deus. Deus, eu não quero ser com dor mais não, Senhor. Me ajuda, me liberta desse mal, e Deus abençoa a vida daquele homem. Ele se tornou mais ilustre que todos os outros. Amém? Deus ama fazer isso, amado. Seja inconformado com a situação que você está vivendo, ou som que você vier a viver. Certo, amém? Amém. Mas vai lá. Deus só visita quem está inconformado com a sua história. Não história. Davi, antes de receber a unção de rei, ele tinha de 13 e 15 anos, quando lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 13. Deus falou assim: olha, Samuel, eu rejeitei Saul, preciso de um novo rei. Deus rejeita pessoas, tá, amado? Você na Bíblia quem está dizendo que Deus é um paizinho bonzinho, que engole tudo, que faz vista grossa. Deus, ele é bom, misericordioso, longânimo, mas Deus é justo também. Ai da pessoa quando a justiça de Deus pega ele. Deus vai se enchendo de pessoas também, não é só você não. Deus vai se enchendo, vai perguntando, chegar. E aí trata com juízo aquela pessoa. Deus se encheu de Saul, rejeitou Saul, precisa de um novo rei. E aí manda Samuel ir até a casa de Jessé, que morava na cidade de Belém. E diz lá em 1 Samuel capítulo 6, 16, do versículo 1 ao 13, que aquele homem de Deus chegou na casa de Jessé e foi uma festa. Da nossa casa vai ser um rei para Israel. Imagina um rei desse, se fosse na tua casa. E aí Jessé trouxe um bombadão lá da academia do túmulo, né? Um tal de Eliabe, grandão, monstro, né? Pernudão, parecendo sua esposinha, com as pernas grossonas, com o peitão, né? Grande, né? E o professor disse: que jeitão de rei, cara, é ele. Deus disse: não é esse não. Você vê como vê o homem, eu vejo o coração. Aí passou o segundo, Eliabe. Não, o terceiro, Samar, e passaram 7. E o professor disse: uai, Jessé, acabou seus filhos? Na verdade tem um mais novo que está cuidando lá das ovelhas, lá no curral, lá no mar. Só cuidava de ovelha quem era escravo ou filho bastardo. Davi devia ser filho só daquele homem com alguma mulher que atuou na rua. Davi era um filho bastardo dentro daquela casa, desprezado. E o profeta vai lá e manda chamar ele. Nós não vamos sentar mesmo até que ele chegue. E alguém chegou e falou assim: Davi, que foi? Seu pai está te chamando. Mas por quê? O profeta, se não estava em casa, disse para levantar um rei da casa. Davi ficou louco. Ele nunca imaginou que ia ser ele, amado. Isso eu correndo, talvez, eu imagino, que eu viajo, né? Bom louco, calcanhar batendo na nuca e dando glória a Deus. Vai ser o rei dentro da minha casa, meu irmão vai ser rei. Quando ele entra dentro daquela casa, o próprio Deus diz: é esse, unge. E o óleo desce na cabeça de Davi. E o Espírito de Deus toma aquele homem. Mas ele naquele momento ali, sendo que Jessé foi lá para a capital, sentou no trono. Foi isso? Não, amado. Já tinha um processo no campo e teve mais 15 anos de processo.
Ele se tornou chefe de um grupo de 400 homens, tudo doido, tudo perturbado, né? Ele foi ser chefe para liderar aquele povo, para aprender a arte da guerra, para aprender a ter paciência com gente chata. Ele passou 15 anos sendo perseguido pelo sogro. Só para você entender. Você reclama da sua sogra? Davi foi perseguido pelo sogro. Ama a véia, amém? E quando ela morrer, não fica feliz, não. Então ele fala que eu fico contra a sogra, eu não fico contra a sogra, não. Mas vamos conhecer um pouco desse jovem, amado. Se tem alguma sogra do seu lado, você finge que você não está vendo ela, não, tá? Davi, de 13 a 15 anos, ele era um bastardo dentro da casa do pai. Ele tinha cuidado das ovelhas, mesmo serviço de um escravo. Mas o que esse menino sabia fazer? O que ele fazia que Deus achou graça nele? Lá em Atos diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus fala de Davi. Mas quem era esse jovem? Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, o rei Saul, depois que perdeu a presença de Deus, o capeta entrou nele, ficou perturbado. Aí ele falou assim: rei, eu sei um jeito para expulsar demônio. Não é igual hoje, você fala: em nome de Jesus, me sai. O senhor tem que achar um homem que sabe tocar bem flauta, né? E quando ele tocar uns louvor para o senhor, o demônio vai sair. Aí o rei fala assim: mas quem? Quem que eu vou achar? E aí uma pessoa dentro do palácio fala de Davi. Amado, você tem que criar conexões na sua vida para dentro da prefeitura, do palácio, sei lá de onde, as pessoas falarem de você e falar bem de você. Isso se cria tendo comunhão com pessoas, relacionamento com pessoas. Amém? Alguém falou de Davi dentro do palácio. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Eu conheço um rapaz. Davi tinha menos de 15 anos nesse tempo. Ele sabe tocar harpa, tá? Ele é forte, era um menino, valente, homem de guerra, sisudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Se eu tivesse uma filha solteira, tivesse um homem pescador, eu ia lá e falava: rapaz, cara da minha filha, pelo amor de Deus, né? Só tem pangaré hoje em dia, né? Você é um cara dele. Não estou falando de vocês não, jovens não, tá? Eu lá fora que eu sou pangaré, porque só tem só jovens de Jesus. Amém? Eu fui pesquisar o que é sisudo em palavra. É uma pessoa que sensata, prudente, ajuizado, tem critério naquilo que fala, não fala pelos cotovelos, escolhe bem as palavras e não joga conversa fora. É uma pessoa sisuda em palavra. Imagina você com um dinheiro desse. Dá glória a Deus, né? Amém? Glória a Deus, amém. Eu peguei glória a Deus, glória a Deus, Senhor, eu tenho dinheiro também. Davi tinha essas qualidades. Foi ventilado dentro do palácio do rei Saul. Tem um jovem que sabe tocar bem. Mano, Davi aprendeu como essas coisas. Ninguém deu dom para ele, não. Veio o HD do céu e caiu na cabeça dele: você sabe tocar? Não. Ele buscou alguém que sabia, teve humildade para poder aprender, insistiu. Hoje você diz para o jovem: eu vou pagar o curso para você aprender a tocar violão, guitarra, saxofone. A pessoa não consegue. Davi teve interesse, amém? Davi teve interesse. Se você tem chamado para ser um pastor, uma pastora, vai aprender o instrumento sem ficar na mão de ninguém. Pensa que o capeta usa essa aqui, ó. O cara acha que sabe cantar bonito, tocar instrumento, acha que tem que ter um tratamento diferenciado, né? E aqui todo mundo é igual, a mesma regra. Mas não pelo pastor até o que, né? Amém? Se você acredita que Deus te chamou, aprenda a tocar um instrumento. Aí você toca, você canta, a mulher canta, você toca, não fica na mão de ninguém. Nós ficamos aqui uns 5 anos só no playback. Tinha gente para cantar, mas e se precisar nós voltamos. Nós não estamos na mão de ninguém, estamos na mão de Jesus, amém? Aqui não tem estrela, a estrela que brilha aqui é Jesus Nazaré. Eu tenho temor disso, eu sei que se eu pisar na bola, Deus me joga lá fora. Mas tem gente que quer um tratamento diferente, porque eu tenho meu dom. Se o seu dom não glorifica Deus, você não tem dom porcaria nenhuma. É o capeta que te deu esse dom do inferno aí. Porque o dom que Deus coloca em você é para glorificar o nome dele. A Bíblia diz bem claro: é para servir ao nosso irmão. Se não presta para servir, não é de Deus. É o capeta que Deus trouxe para você. Tudo bem? Posso continuar? Davi, não sei como, alguém sabia que ele era valente, sisudo, palavras, de boa aparência. Davi tinha o cabelo vermelho, ruivo, e o judeu detesta ruivo, porque dizem que Adão era ruivo, desprezado na casa dos pais e pela sociedade. Aí um ruivinho ali, um cabelinho vermelho ali, hein? Preconceito. Mas um pouquinho, lá em 1 Samuel 17, versículo 34 ao 37,
ele vai levar uns queijos lá para os irmãos, lá na guerra. E quando chega lá, tem um gigantão desafiando Israel. Quem tem homem para lutar comigo? Não, pula de mim. Finge que você é tosse e pula no meu peito. Então não tira. Davi vê aquilo, ele se revolta. Gente, o cristão que não se revolta por dentro daquilo que afronta a fé dele, é um cara que não nasceu de novo ainda não. Eu falei, mas quem esse cara pensa que ele ia para afrontar o meu Deus, o Deus de Israel? Quem? Os irmãos dele tomou a bronca dele. Você está fazendo o que aqui, seu nojento? Você vem cá, você está esparrando com ele? E ele vai lá para um outro soldado e fala assim, como que é esse negócio aí, rapaz? Esse diantão de 40 dias que está esculhambando nós aí. Ninguém tem coragem para enfrentar o bicho. Mas o rei falou que se alguém derrotar ele, dá a princesa para casar com o cara e não cobra mais imposto da casa do pai dessa pessoa. Davi desse tamanho, está doido para casar, mano. Está 15, 16 anos, a testosterona está lá em cima, né? Depois fica velha, some, né? Mas quando está novo tem, né? E ele falou, rapaz, é sério. E contaram para o rei, tem um doidinho aí que disse que vai pegar o Golias. Chama ele aqui. E aí ele se apresentou do rei. E o rei era o maior homem, né? Diz que do pescoço para cima, o homem era o maior que tinha. O rei Saul. Aí ele olhou para aquele menino, olha filho, o que você quer? Eu vou enfrentar o gigante, rei. E aí o rei falou, não, mas você é jovem. Ele é guerreiro, experiente. E aí Davi vai e conta do 34 ao versículo 37. Ele conta, rei, ó, o senhor está vendo aqui um garoto, mas o senhor não me conhece. Oh, glória a Deus. A pessoa quando é ousada, né? Rei, eu estava cuidando da ovelha do meu pai, e veio um urso, veio um leão, e tentou pegar a ovelha. Eu fui, rei, e rasguei os bichos com a minha mão, matei os bichos. E do mesmo jeito foi com eles, eu vou matar eu vou matar esse gigante. Você, o bicho é mentiroso, conta bem história, né? E você quer morrer, meu filho, fazer o quê, né? Então, gente, Deus já visitava aquele jovem lá no curral das ovelhas. Como é que mata um leão e um urso? Né? Uma criança. Nenhum homem consegue matar, porque Deus veio sobre a vida dele. Amém? Amém. Versículo 36 diz que ele matou o leão e o urso, né? Porque para salvar a ovelha do pai. O Espírito de Deus veio sobre ele e o capacitou a matar o leão e o urso. Davi tinha relacionamentos com Deus, experiência, aprendeu a tocar, a ser forte, valente, homem de guerra e até ser prudente no falar, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Você acha que matou o gigante como, amado? Que hoje foi lá e pegou a pedra dele e jogou lá? Aquele dia treinou muito lá na roça. Ele botou a latinha lá, não sei se não tinha latinha de tempo, não tinha que, né? Lá em cima da pedra e começou a treinar lá. Errou. Talvez muitas vezes ele fez aquilo. Quando eu fazia artes marciais, tinha um japonês que dizia assim: você para chutar direito, garantido, precisa chutar 1.500 vezes um chute para você aprender a chutar. Eu falei, rapaz do céu, não é menino? Então, estava lá, ele treinou com o bodoque lá, com a funda, no meu tempo de menina, estava no bodoque. Quando ele começou a acertar aquela latinha, ele colocou daí a mais de 70 metros, 80, 200 metros, até que ficou fera no negócio. Depois de treinar milhares de vezes. Os tempinhos que ele tinha de folga, ele estava treinando o alvo dele. Amém? Deus nunca vai usar alguém, mas que não se dedica em algo de todo o coração. Tudo bem? Entre a unção de Davi e o sentado do trono passaram-se 15 anos, em que Davi tornou-se chefe de um grupo de homens amargurados e perturbados. 1 Samuel 22:2 diz isso. 400 homens, tudo endividado, amargurado. Tinha levado o chifre da mulher, estava querendo matar 3, né? Você é o nosso chefe, Davi, imagina. Você teria coragem de encarar isso? Davi encarou. E foi nesse tempo que Deus trabalhou o coração dele para ser um chefe de Estado, chefe de Estado, um rei, um comandante em guerra. Graduação, 2 pós, um mestrado e um PhD. Mais de 20 anos de preparação para Davi subir ao trono, amado. Davi aproveitou as adversidades para adquirir habilidades e novas capacidades. Antes de lutar por uma nação, Deus usou ele para lutar por uma ovelha que nem era dele, era do pai dele. Amém? Deus só vai confiar coisas grandes à tua vida quando você for fiel com as pequenas. Amém? Presta atenção no que Deus está falando com você. Não queira que Deus te leve a lugares grandes, altos, se você não for fiel no pouco. E o fiel no pouco, eu estou falando de dinheiro não, tá, seu abençoado?
Eu estou falando de fidelidade com tudo, na tua casa, com a tua família. Honra o teu marido, honra a tua esposa, cuida dos teus filhos, protege eles, amém? Não se esqueça dos pais que estão velhos, que precisam de cuidado, tudo bem? Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar no... Diz a palavra de Deus. Eu creio nessa palavra, irmão. Que tempo você vive agora? Ah, pastor, esse ano deu uma apertada que você não imagina. Pois é a hora de você ter uma experiência com esse Deus. Aprenda novas habilidades, tenha, né? Aumenta o teu leque, no nome de Jesus. O outro personagem é José. Ele, de ser vendido como escravo, se tornar governador do Egito, se passaram 13 anos. Ele tinha 17, enquanto ele sentou na cadeira de governador do Egito, ele tinha 30 anos, 13 anos. Sobre José, como bem rapidinho? A culpa do que aconteceu com José, amado, parte dela é de quem? Você lembra? É de Jacó. Jacó comprou uma túnica muito bonita, colorida, e deu para o filho José. Ele tinha 12 filhos, deu para um. Começou o problema de José por causa do pai dele. Você não pode ter preferência por filho, meu amado. Ah, pastor, mas esse aqui é bonzinho, outro é teimoso. Mas quem foi que fez o teimoso? Foi o vizinho? Sim ou não? Então você tem que tratar tudo do mesmo tamanho. Ah, pastor, porque é meu enteado. Você casou com essa mulher, por que você não tinha filho? É minha enteada. Você casou com essa mulher, por que você não tinha filho já? Se não é homem, se não é mulher, vai dizer meu filho, minha filha, não entra não, querido. Tudo bem, você está aqui? Eu estou cansado de orar por família, é a filha. Não, você é pagar, é tua filha. Quando você casou, não tinha filha, não tinha? Tinha, então é sua filha agora. Essa criança não teve pai e Deus te deu a chance de ser pai e você não está sendo homem o suficiente. E às vezes tem que falar isso com mulher também. Ah, pastor, o filho é dele. Ele se enganou. Ele passou terra na tua cara que você não viu. Essa aqui é a minha amiga. Essa não é linda, não. Você não viu, não? Tudo bem, posso continuar? A perseguição que José enfrentou começou com o pai dele. Tem preferência para o filho. Na tua casa todo mundo tem que ser igual, mano. Amém? Pode ser de sangue, pode ser enteado, pode ser adotado, tudo tem a mesma estatura e mesmo tamanho. Tudo bem? Às vezes eu tenho que ligar com a minha enteada, porque para mim ela é minha filha. Às vezes eu tenho que falar, passa um sabão nela, passa 6 meses e fala comigo, vai se tocar o sabão lá. Tudo bem? Aí depois você arrepende. Ah, meu pastor, o senhor é por mim? Olha, com certeza. Jacó era um sonhador, amém? Ele teve um sonho que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Era um sonho profético, né? Os 11 irmãos, o pai e a mãe. Só que ele tinha um problema, era em barulho. Ele contava o sonho dele para os outros. Escuta nessa noite, pode contar seu sonho para os outros. Se você tem um marido confiado, uma esposa confiada, conta só do seu cônjuge. E ó, boca de siri, amém? Amém mesmo? Amém. Tem muita gente besta, cara, que contando sonho para os outros. Você mora aqui em uma linha, sei lá, 86, 90, 140, né? E aí você tem um sítio com 10 alqueires. E o seu sonho é crescer a terra. Meu Deus, eu queria tanto comprar mais 10 alqueires. Você tem gado, você tem café, você tem capital. Mas o vizinho não vem de jeito nenhum, né? Se você emendar, você quer ser tão bom, Senhor, né? E aí, um dia você descobre que o vizinho está vendendo porque ele vai se tratar, vai mudar para o sul, para o sudeste, e o trem está barato. Se o trem vale 2 milhões, ele está vendendo por 1 milhão e 200 mil. E aí você fica todo. Aí você tem que correr atrás, tem que ir na máquina, vai no café, tem que pedir o dinheiro. Não sei se você tem que vender o boi, né? Mas esse é igual aluno. Aí você conta para os outros, rapaz, o meu vizinho está vendendo a terra, vale 2 milhões. Ele está querendo 1 milhão e 200, eu vou comprar a garanta dele, mas está correndo atrás dos seus negócios. O outro vizinho de cima escuta isso aí. E ele liga para alguém e fala, fulano, você tem 2 milhões, porque isso para mim é um valor inconcebível, mas para a gente que isso aí, né? Eu preciso de dinheiro hoje. Tem, pai, transfere na conta dele, ele chega lá na casa do vizinho do outro, vai fazer, ei, fiquei sabendo assim, que você tem que ir para fora tratar, não sei o quê. Pode estar bem, né? Pai, eu falei que se for um dinheirinho, eu devendo por 1 milhão e 200. Está aqui, ó. Aí, vai no cartório, passa a documentação, e quando o cara levanta o dinheiro que vendeu os boi, conseguiu receber, chega lá, rapaz, ó, semana passada veio fulano aqui, eu vendi para ele por 1 milhão e 200. Tudo bem?
Vai contar sessão dos outros, irmão? Em questão de igreja, eu conto só para minha esposa. E às vezes nem os detalhes que eu entro, porque vai querer mudar o projeto que eu com o meu coração. Você conta os seus sonhos, a pessoa quer começar a mudar. Não é capaz de sonhar e quer começar a mudar o seu projeto. Tudo bem? Posso continuar? Então, ele contava o sonho com os irmãos tudo doido. Você acha que nós vamos olhar de você, pai? Você está por fora. E aí, em Gênesis capítulo 37, versículo 23 ao 24, José é lançado dentro de um poço seco. E lançaram os próprios irmãos, jogaram ele lá dentro. E aí pensaram, pai, não vamos matar ele não, vamos vender ele como escravo. Mas o que vamos fazer? A gente pega a roupa que o pai deu para ele, rasga ela, mancha ela de sangue de um cabrito e fala para o pai que uma onça, que um leão comeu ele. Não sei se tinha onça lá, né? Um bicho bravo comeu ele. E lá em Gênesis capítulo 37, versículo 28, diz que eles estão lá e lá em cima vendo os camelos, uma comitiva, quem que é? Ismaelitas, povo nômade, se aproximaram, está tudo bem? Estamos bem, nós temos um escravo aqui para vender, vocês querem comprar? A gente vai para o Egito, a gente vai vender escravo lá, quanto você quer? Aí, eu sei que foi vendido por 20 peças de prata, o preço de um escravo aleijado. Tão barato que foi o negócio. Levaram aquele jovem sem dever nada para ninguém, como escravo para o Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz que José foi vendido para um homem chamado Potifar, comandante da guarda real do rei. E ele foi para a casa desse homem e Deus abençoou, porque ele tinha um dom de administração. Colocaram ele primeiro, talvez, para cuidar dos povos. E aí o gerente vai falando para você, Potifar, tem um escravinho aí que o menino tem futuro. Por quê? Você acredita que ele já sabe quantas leitoras que tem, quantos porcos, você sabe quantos que estão já à luz, quantos leitãozinhos que nasceram nesses últimos 3 meses, sabe de tudo, quanto que gasta de ração, então ele é organizado, rapaz. E Potifar vai e traz aquele menino para dentro da casa dele, olha, você é o gerente de tudo, está na sua mão, você vai comprar, vender, você vai negociar para mim, tá? Eu vou me dedicar ao meu trabalho lá no palácio, e José assume o controle e prospera a vida de Potifar por amor a José, certo? E aí quando José está no auge, o capeta levantou. Você levantou isso? Quando a pessoa aparentemente está indo, o capeta levantou. A mulher de Potifar, uma velha tarada lá, botou o olho no menino, né? E queria ficar com ele. E ele falou, você é louca? E eu temo a Deus. Um homem que teme a Deus, mas dele não vai. É o covarde, é o banana, é o boiola que vai atrás. Vai falar que não era homem, pastor, tinha que provar. É um biba mesmo, um cara desse. Ô, gente, se chegar uma mula dela e falar assim, ô, seu biba, vem aqui, você vai? Não, né? E aí ela tenta ficar com ele na marra, né? E ele só levanta, né? E ela arranca o roupão dele e sai peladão, correndo igual um doido, para não pecar contra Deus. E não pecou. Mas ela fica com a roupa na mão, chorando. Sabe são as mulheres falsas? Quando chora, fica passando dele assim, né? Doido, né? Assim, ó. Assim, não tem nada, né? Fica passando lá, né? E aí ela está lá, e o Potifar chega no trabalho. Foi, mulher, você está chorando? Ai, que Gabriel, nojento, quis me pegar na marra aqui, ó. A roupa dele aqui. Você trouxe para me insultar aqui dentro da minha casa, né? E Potifar vai, a lei do Egito era para matar uma pessoa dessa. Por que Potifar joga ele na prisão? Gênesis capítulo 39, versículo 20 diz isso. Porque Potifar aprendeu a confiar em José, mas não confiava na própria mulher. Mas ele tinha que dar uma prestação de conta para a sociedade. E aí ele manda prender José. E José, sem dever nada, ele cai lá dentro. Gênesis capítulo 39, versículo 32, 22 e 23. José assume a direção do presídio. Organização. Olha, pensa no dom que eu estou falando para você. A administração, ele organiza tudo. Faz ficha para cada preso, fala tal língua, fez tal coisa, vai em tal lugar. Ele organiza tudo. Quantas marmitas aqui, né? Tudo ele organizou. O chefe não fazia mais nada. Você tem que entender que se você tem um chefe inútil, você tem que aproveitar as oportunidades e dar boas ideias para ele, porque se ele crescer, você cresce junto, amado. Quem tem um chefe como desse, começa a, né, essa peça tem que sair, nós temos que fazer alguma coisa para tirar ele daqui. Não, você vai e naquilo que ele está falando, você apoia ele vai crescer e vai levar você junto. Charles Church, um executivo lá dos Estados Unidos, disse que tinha um chefe que era o maior pamonha do mundo, não tinha ideia, não tinha criatividade, o grupo não ia para frente. Ele falou, o que eu vou fazer? E veio a ideia, eu vou passar as minhas ideias para o chefe.
E aí chegou o dia, chefe, eu estou conseguindo aqui, o senhor não quer aproveitar não? Vamos ver se dá certo. E deu certo. O produto começou a vender muito, né? E o chefe pegava aquilo como se fosse dele. Aí a empresa levou o chefe num cargo de diretoria, e sabe quem que o chefe levou? O rapaz das boas ideias, né? Seu secretário. Daí uns anos, o chefe saiu, e quem ficou no cargo? Charles. E depois de algum tempo ele se tornou presidente daquela companhia. Tudo bem? Você está aqui? Porque nós temos uma ideia errada, uma ideia de jirico. Não está, né? Tem que resistir. Não. Deus te dá inteligência para essas coisas. Amém? Então, Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 22. José interpreta os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe dentro da cadeia. 2 homens oficiais do rei que tinham sido presos, acusados de alta traição. Foram presos. Lá, o copeiro-chefe, que entregava o vinho na mão do rei, e o padeiro-chefe que fazia a comida do rei. Gênesis capítulo 40, versículo 14 e 15. José interpreta o sonho de ambos. Falou, copeiro-chefe, que sonho que você teve? Interesse pelas pessoas. Rapaz, eu tive um sonho que eu pegava 3 caixas de uva, espremia na taça do rei e entregava na mão dele. Esse sonho é bom. Daqui a 3 dias você vai sair e você vai voltar para o seu cargo de antes, vai servir na mão do rei. Aí o outro falou assim, eu tive um sonho também, José. Qual que foi? Tinha 3 cestos na minha cabeça, e o cesto maior, vi os bichos do céu, as aves, e comia aquele pão que estava na minha cabeça. Esse sonho não é bom. Daqui a 3 dias você vai sair daqui, mas vai sair para morrer. O faraó vai cortar a tua cabeça fora. E do jeitinho que José interpretou, aconteceu. Só que José tinha falado lá em Gênesis capítulo 40, versículo 23, 40, versículo 14 e 15. Falou assim, olha, você vai sair, mas fala para o faraó que eu estou inocente aqui, cara. Lembra de mim diante dele. Tudo bem? Você vai, tá, pode deixar, eu só sair. Eu falo, pai, são os políticos que tem aí, né? Só promete, né? E diz que em Gênesis capítulo 40, versículo 23, que o copeiro-chefe saiu de fato, foi restaurado no cargo, mas se esqueceu de quem? Não se esqueceu de quem? Por que Deus faz com que as pessoas se esqueçam de você? Por quê? Para que você aprenda a depender somente dele, não de ninguém mais. Você pode dar glória a Deus, por favor? 2 menções na Bíblia, de lembra-te de mim, José e aquele ladrão na cruz. O outro esqueceu por 2 anos de José. E Jesus disse o que para o ladrão? Ainda hoje, Jesus não se esquece daquilo que ele te prometeu, meu amado. O político, banana, pamonha, ladrão esqueceu de você, mas Jesus não esquece. Ele não precisa de uma eternidade, não. Em 1 minuto ele pode mudar toda a sua situação. Gênesis capítulo 41, versículo 14 ao 32. O rei teve os sons perturbadores. 7 vacas gordas comiam 7 magras, né? 7 espigas magras acabavam com 7 espigas cheias. Ele fica perturbado. Aqui não tinha bruxo, tinha astrólogo, tinha gente de qualquer jeito ali da ciência oculta, mas Deus não deixou ninguém revelar o sonho para ele. Quando o negócio é teu, amado, você vai ficar tranquilo, amém? Deus tampa os olhos dos outros, é para você, e vai ser você no nome de Jesus. E aí, Faraó lá perturbado, disse sonho das vacas gordas comendo as magras, não sei o que, das espigas, e o copeiro lembrou, rei, eu estou lembrando dos meus pecados. O que foi? Que pecado? Lá na cadeia, tem um jovem hebreu que interpreta sonhos. Do jeitinho que ele falou comigo, aconteceu. E aí José sai da prisão, e Gênesis capítulo 41, versículo 14 ao 32. Sai da prisão, não mais com roupa de presidiário, limpinho, cheiroso, roupa nova, e se apresenta diante do rei. E interpreta, rei, o seu sonho é 2, mas é um só. Deus está revelando para o Senhor o que vai acontecer. Vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Esse é o sonho. E lá em Gênesis capítulo 40, versículo 36, José dá um conselho para o rei. Mas quem que pediu conselho para aquele menino, para aquele rapaz? Ninguém. Mas ele aproveitou a oportunidade. Abriu-se uma porta e ele viu a oportunidade da vida dele. Rei, se o senhor me permite, com muita humildade, eu queria dar um conselho. Pode falar. E aí ele diz, olha, coloca um homem entendido, um administrador à frente do Egito, para que ele recolha 1 quinto, 20% do que produzir, vai recolher na mão do rei, para guardar para os tempos de fome.
E o rei falou: rapaz, mas quem que eu vou colocar se não for você, cara? Você detonou na casa de Potifar, você administrou ali, você fez ele ficar rico. A prisão é o exemplo do Egito inteiro. E a pessoa de outros países vai saber qual que é o modelo de prisão que você deixou no jeito lá. E você interpreta o sonho, é você que é o cara. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, é você, certo? Amém? Gênesis capítulo 41, versículo 37 ao 45. Diz que José é constituído governador do Egito. Certo? Amém? Muitos personagens da Bíblia, não dá para falar de todos. Tem uma característica, inclusive Davi e José. Eu quero que você pense um pouquinho comigo aqui. Presta atenção. Você está tocando o celular ou não? Fica tranquilo. Provérbios 22, 29 diz que o homem perito em sua obra vai ser posto diante dos reis, não entre a gente pobre a ralé, a pré. Perito nesse versículo aqui, que fui lá dando pesquisada, é uma pessoa diligente, excelente, habilidosa, dedicada, em extremo ao seu trabalho. É aquele que é aquele Satanás está repreendendo o nome de Jesus, velho. Mas se for meu, você fica no mapa. Perito nesse versículo, quer dizer diligente. Provérbios 11, 25 diz que a alma diligente prosperará. O que é o diligente? Aquele que faz as coisas rápido e com excelência. Amém? Então é a pessoa habilidosa, dedicada, em extremo ao seu trabalho. Aquilo que ele se propôs fazer, ele é dedicado em extremo. Ele determinou fazer bem, ele faz. Amém? Tudo bem? Essa é a característica de Davi e de José. Aproveite o momento que você está vivendo agora para crescer mentalmente. Para ficar nas redes sociais aqui no dia vendo rios, vendo não sei o que aí, né? Isso está deixando ser menos ainda. Aproveita o momento que você está vivendo para crescer mentalmente. Vai estudar, vai ler, vai fazer curso. Adquira novos conhecimentos, habilidades novas, capacidades novas, porque certamente a oportunidade Deus vai dar para você crescer na vida. Deus não vai te dar nada pronto para te capacitar, mas se você permitir, Ele vai permitir que você passe por situações para te conceder grandes conquistas no nome de Jesus. Pastor, mas é necessário o que para mim conseguir fazer? Eu estou tentando faz alguns anos. Você precisa tirar um rato podre da sua vida. Pastor, que fazer rato podre? Eu vou contar para você. Tinha um rato comendo sabão aqui. Ele estava tão doido, ele estava tão noiado assim que ninguém comia sabonete, né? Aí a irmã falou: pastor, tem um rato endemoniado que está comendo, né, sabonete. Aí eu fui lá na loja, comprei um veneno para algum chicletinho, né? E coloquei no forno, né? Entende? Passou o dia, um catingão de rato aqui, que ninguém. Ontem eu olhei a noite, Deus, tira esse catingão daqui, pelo amor de Deus. Caça esse rato aonde, mano? Né? Subir no forno, né? Dentro dele. Falei: como é que vai ter o culto à noite hoje, né? Dá uma cheiradinha do lado aí, fazendo. Perfume é bom, não é? Coloquei capricho no Rexona, tá vendo? Aí, tá. A irmãzinha veio ajudar a limpar aqui e achou o rato. Entre uma parede e outra, de 40 centímetros do outro, o rato lá no meio. Um bicho vai ser um bezerro, tão grande. Mas um cavalo daquele enorme, né? Quando nasce, tá? E lá, aquela cara lá de, né? De mulher com TPM, né? Eu falei: rapaz, quem curtiu esse bicho daí, né? Cacei um pé de cabra, tinha aqui na igreja, não sei quando foi aquele trem, né? E peguei o meu martelo, fui lá e arranquei as tábuas, tirei o bicho lá, enterrei o bicho, né? Fiz um enterro decente, né? Joguei a terrinha lá onde ele estava, né? E aí você pode ver que talvez não sumiu tudo, mas 90% daquele cheiro que estava aqui foi embora. Amém? Mas se você não querer tirar o rato, você aprende a conviver com o cheiro do rato. Sim ou não? Incomoda o nariz, incomoda? Mas você aprende a conviver. Você tem uma forma, deixa uma hora seca, né? Que para de feder, né? E você se acostuma com o cheiro do rato. Quando eu trabalhava com instalação de campos, eu fui instalar lá no Guaporé, e entrei no setor lá chamado graxaria, sei lá o que é o trem lá, sograria, é um trem lá. Eu sei que o trem fede, mano, que chega a arder o nariz da gente assim, sabe? É como que é, Alex? Hã?
Mas então mudou não, porque naquele tempo não era não, né? Gente, o trem feio chega a arder, né? Deus não tem, né? Então assim, mas os caras que trabalham lá já estão sem nariz, se acostumou. Ele não está nem aí não, certo? O cara se acostuma com o cheiro, amém? Presta atenção, que eu quero falar com você agora. Amém? Próximo domingo, vai deixar, sei lá, tudo ali na mesa de som. Mas muitas vezes, esse rato podre é uma atitude nossa que tem que ser arrancada de nossa vida, uma falta de atitude. E estamos conformados, acomodados, e o rato podre não sai da nossa vida nem da nossa casa. Para nós jogar o rato podre fora, amém? Toma atitude diante de Deus, pega isso como palavra de Deus para a tua vida, tira o rato podre da sua vida. A pessoa vai se acomodando, vai ficando, passa 5 anos, 10, 15, 20, dá para ter feito 5 faculdades de frente da minha. Joga o rato podre fora, Deus está falando com você. Você se acostumou com o cheiro do comodismo, da derrota, do fracasso, e até parece que até todo mundo da sua casa acostumou com o cheiro, mas você pode, nessa noite, eu não quero mais o rato podre na minha vida. Vai ser jogado fora em nome de Jesus. Passamos, amados, muitas vezes nós, por sermos infiéis a Deus, protelamos, procrastinamos, começamos e nunca acabamos nada. Tem gente que já está na 8ª faculdade que começou e não chegou nem na metade, né? Votamos e não cumprimos nossos votos com Deus, né? Somos assim. Esse dia eu fui na linha fazer uma visita e na volta encontrei um irmãozinho com carro quebrado. Pastor, sou virado na cidade para chamar o mecânico? Eu falei, não. Entrei, ele entrou no carro, eu vi e falei, e aí, está tudo bem, irmão? Pastor, não está bem não, o trem pegou pelo lado, viu? Ah, é? Pastor, você só acredita que eu tive pegadinha emprestada de Jesus? Eu quase perguntei, como que é que eu vou pedir